Bom dia a todos. O nosso desejo inicial é que Jesus faça parte da nossa vida de uma forma diferente de alguns milênios que nós viemos captando essas mensagens e sempre apostando na ideia religiosa que não deu certo. A proposta da doutrina espírita é uma modificação na forma de ver o profundo e o amplo, que nós não tínhamos essa consciência. Então é audaciosa a minha proposta para a noite, é fazer com que a nossa fé se volte para o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É audaciosa, tá certo? Mas espero ir a contento, com a ajuda dos companheiros encarnados, mentalizando positivamente, e com certeza dos irmãos espirituais que já estavam aqui antes de nós chegarmos e apostavam em nós, acreditavam que nós estaríamos aqui e daríamos a nossa cota de contribuição, de atenção, para quem sabe sairmos por aquela porta melhor do que quando nós entramos, tá certo? Que assim seja. É uma alegria imensa poder estar aqui com os senhores pela primeira vez, como disse o companheiro. Trago um abraço bastante generoso e fraterno de todos os companheiros do movimento espírita ali do extremo sul mesmo, né? Que Tabatã é a última cidade da Bahia. Já logo 30 quilômetros depois é a primeira do Espírito Santo, que é Pedro Canário, né? Então a gente é quase capixaba. Trago um abraço bastante fraternal de todos os companheiros ali, tá certo? A ideia será nós falarmos acerca desse tema nessa manhã. Os tempos são chegados. Vocês vão lembrar que essa é uma frase de Kardec, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, o último capítulo do livro A Gênesis. A ideia que eu tenho é que a gente possa fazer uma síntese, que é um capítulo bastante complexo. E o pessoal de São Mateus me convidou para fazer esse tema lá no comecinho de janeiro, e eu gostei demais, e aí eu estou seguindo com ele, já fui com ele ali para o lado de Teixeira de Freitas, já fui ali com ele para o lado de Minas Gerais, Nanuque, Serra, e agora estou voltando em direção aqui ao Espírito Santo, ainda em Colatina. Então a ideia é simplificar bastante, tá certo? Vocês vão ver que de vez em quando eu toco num ponto lá, mas eu quero trazer para o nosso dia a dia essa temática, que era a ideia de Kardec, tá certo? Eu saí de casa aos 18 anos de idade. Rompi com a minha família. Talvez eu já tenha encarnado ali para o lado da Europa, porque é assim que funciona lá, né? Os meninos ganham maioridade, 18 anos, e eles são praticamente forçados a saírem, a alçarem voos e começarem a entender a vida por si mesmos, não mais sobre o guante do pai e da mãe, né? E foi assim natural, minha mãe e meu pai não precisou me expulsar, eu mesmo aceitei a proposta e saí. Bom, o que isso quer dizer? Tenho 52 anos de idade. Agora, no finalzinho do ano, de novembro de 2017, finalzinho de novembro, meu pai desencarna. Meu pai desencarnou e eu viajei para o Paraná. A minha mãe, sozinha, triste, e eu trouxe ela para a Bahia. E ela passou 40 e poucos dias depois do Natal e Ano Novo comigo aqui na Bahia. Ela foi embora agora, pouquinho tempo atrás. Ela é protestante. Ela é protestante. Eu sou o único espírita da família. Aí eu digo que sou um espírita fraco, né? Eu não consegui convencer ninguém da minha família ainda. Mas eu vou tocando o barco à minha forma. E minha mãe agora, então, tivemos oportunidade há muito tempo de não convivência, nós tivemos a oportunidade de conviver 40 e poucos dias em casa. E ela sabe disso, que eu desde 1990 sou espírita, já as ideias que eu transmito tem muita coisa de espiritismo, né? E ela sabe disso. E ela então em casa, ela resolveu fazer uma pergunta para mim. Quem é Jesus para você? Olha que pergunta, né? Uma mãe que não adiantava mentir, que ela me conhece. Ela me conhece. E eu fiquei pensando, e agora o que eu falo para ela?
E o espírita vai buscar nas obras, né? Em vez de falar eu acho isso, eu penso isso, é melhor buscar as obras, né? É claro que nós temos uma conclusão, mas eu decidi falar com ela sobre as obras. E eu me lembrei do livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, página 13. Eu gosto de dar um endereço para vocês não confiarem em mim. Vocês vão lá ver. Aí a próxima vez que eu vim, Anderson, você falou certo, você falou errado, você errou na página. Tá bom? Beleza? Na página 13, esse livro maravilhoso que foi editado pela primeira vez em 1939. Tem muito espírita que não conhece ele ainda. Precisam ler. Esse livro ele faz uma retórica ali, principalmente do livro de Gênesis, que vai falar da formação dos mundos, a constituição do ser humano no planeta Terra, as divisões das raças e como isso se sucedeu. Mas nós vamos ficar só no comecinho ali, na página 13. Na página 13, Emmanuel, o espírito que ditou esse livro, ele começa a expor assim para Chico Xavier: A Comunidade dos Espíritos Puros, é o título. E ele começa falando assim: e Jesus é um dos espíritos que compõem essa comunidade. A minha mãe já logo perguntou: que história que é essa de espírito puro? E agora nós vamos pensar um pouquinho. Que história que é essa de espírito puro, né? Porque geralmente a gente usa esse termo para dizer quem é Jesus. Um espírito puro. Mas o que é isso para uma pessoa que não é espírita, como a minha mãe protestante? Pensei novamente, falei, puxa vida, eu poderia fazer uma conclusão, mas não seria justo. Vou voltar às obras espíritas de novo. Aí voltei lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, na questão número 100, a questão número 113, vai dizer lá o que é espírito puro. Mas como o companheiro falou que aqui também tem companheiros que não são espírita, eu, junto com a minha mãe, eu expliquei tintim por tintim. Eu me sinto na obrigação de explicar também o que está escrito lá da questão número 100, a questão 113. Lá vai falar da classificação dos espíritos. Eu chamo de espelho. O dia que vocês quiserem saber quem é vocês, abram o Livro dos Espíritos na questão 100 e leiam até a 113. Você vai se identificar lá. Você vai saber quem é você. Porque lá fala da escala dos espíritos. Kardec é o título. A escala dos espíritos. E Kardec vai pontuar lá para nós que nós temos 3 ordens de espíritos bem definida. A terceira ordem, que é aonde a maioria de nós estamos. Se alguém aqui, eu falando, se sentir que não está nessa terceira ordem, vai estar na segunda, que eu vou falar daqui a pouquinho, me aguarde ali, quando terminar, que eu quero dar um abraço nessa pessoa da segunda ordem dos espíritos, tá certo? Porque nós estamos na terceira ordem dos espíritos. E essa terceira ordem, ela traz uma classificação. E ele começa falando lá dos espíritos maldosos, que eu acredito, gente, que não tem mais espíritos maldosos 100% entre nós. Porque se nós pegarmos um assassino, peguem o pior assassino que vocês ouvirem falar. Se vocês procurarem saber a biografia dele, ele tem alguém que ele ama, ou a mãe dele, ou o pai, ou os irmãos, ou a esposa, ou os filhos, tem alguma coisa que ele ama, então ele não é 100% maldoso, ele não é. Então eu vou pular as classificações intermediárias, eu vou lá onde interessa a nós, ainda na terceira ordem dos espíritos, para a gente ir se enxergando quem somos nós. Quem somos nós? E os espíritos, através de Allan Kardec, vai pontuar que a maioria de nós está na ordem dos espíritos neutros. Que história que é essa de espírito neutro? Lá está bem explicadinho, eu vou tentar fazer uma conclusão minha agora, tá, gente? Espírito neutro é aquele que não rouba mais, ele não mata, ele não estupra, ele não tem mais maldade latente nele. Mas ele também não tem o bem.
Aí eu perguntei nessa altura do campeonato, eu estava explicando para minha mãe, que não é espírita, eu perguntei para ela: mãe, pensa num bem que a senhora está fazendo. E ela começou a pensar. Eu queria que os senhores pensassem também. Um bem que vocês estão fazendo, um bem que estão fazendo. E a minha mãe se pôs a pensar. Dali a pouco ela falou assim: ela cuida do meu sobrinho. Ela falou: eu cuido do Christian Vitor, o nome dele. Falei: mãe, mas isso é família. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai passar a saber lá que nós traçamos alguns compromissos. E os primeiros compromissos que nós traçamos lá no plano espiritual, antes da gente encarnar aqui, é a família. Então, quem não está sendo um bom filho, quem não está sendo um bom irmão, quem não está sendo um bom sobrinho, um bom neto, quem não está sendo um bom marido, quem não está sendo uma boa esposa, quem não está sendo um bom pai, uma boa mãe, já tem que começar a pensar acerca do compromisso da família. É um compromisso que nós assumimos. Nós assumimos. E ela, então, a família não é bem? Não. Aí ela pensou no trabalho. Ela tem 72 anos. Ela falou: eu trabalhei minha vida toda. Isso é bem. A senhora recebeu para isso. A senhora recebeu para isso. A senhora não fez de graça. A senhora recebeu. E quando a senhora chegar no plano espiritual, a senhora vai ver que a senhora traçou entre os programas de provas e expiações da senhora a profissão da senhora lá. E a senhora vai ver que a senhora executou exatamente o que a senhora planejou e recebeu para isso, para que a senhora tivesse o sustento da matéria. Então isso não vai contar como bem, porque se a senhora não foi uma boa funcionária, a senhora já está em erro. A senhora vai discutir isso com a senhora mesma lá depois no plano espiritual. E se a senhora não foi uma boa colega de trabalho, a senhora também vai discutir isso aí lá, porque era compromisso. Então não vai contar como bem também. Ela ficou nervosa. Vocês não estão nervosos comigo, né? Porque eu perguntei se vocês fizeram algum bem, né? Ela ficou nervosa. Eu vi que a conversa tomou um rumo, eu parei ali. É assim que a gente faz no atendimento fraterno, não é? Quem é do atendimento fraterno? Quando a gente vê que a conversa tomou um rumo para o nervosismo ou para o acanhamento, interrompe a conversa. Passaram-se uns 5 dias. Nós fomos fazer um evangelho e nós estávamos fazendo o evangelho, eu não lembro mais qual era a temática do evangelho. A minha mãe cortou a minha fala e dava para perceber que ela não estava prestando atenção no evangelho. Ela cortou a minha fala e falou assim: eu andei pensando acerca daquilo que você me perguntou uns dias atrás. E eu realmente não tenho nenhum bem. Eu não faço nenhum bem. Falei: mãe, mas então está em tempo. O tempo é agora, é o presente. Mãe, a senhora sabe, ela mora em Curitiba. A senhora sabe muito bem que lá no bairro da senhora tem infinitos orfanatos, creches, asilos, tudo precisando de auxílio lá. Mãe, a senhora é costureira, mãe. O que a senhora achava de... E a senhora tem máquina. O que a senhora pegar a maquininha da senhora e ir lá costurar a roupa num orfanato, num asilo? Ela é verdade. Eu tenho tanto tempo ocioso, eu vou começar a procurar alguma coisa para fazer. Eu falei: mas a senhora faça. Ela gosta de orar pelos outros. Aí eu falei do passe. A senhora já parou para pensar, a senhora orando pelos outros, como a senhora gosta de fazer, e impondo as mãos, mãe? Ela é mesmo, né? A gente poderia aproveitar a oportunidade. Pois bem, vocês estão vendo o que é um espírito neutro? Tanta coisa para ser feita e a gente perde tempo. Às vezes espírita, já vocês vão entender mais no final, tá certo? Então essa é a classificação dos espíritos neutros, e é uma leva, mesmo dentro do espiritismo. E lá tem outras classificações, como por exemplo a dos pseudo-sábios. O que é um espírito pseudo-sábio? Um espírito pseudo-sábio, ele pega um livro,
ele lê a introdução e diz assim: eu já sei, e não lê o resto. Já sei tudo. Isso é um espírito pseudo-sábio. Como que a gente reconhece um espírito pseudo-sábio no movimento espírita? As palestras geralmente estão cheias, os seminários estão esvaziados. Os grupos de estudo na casa espírita são escassos de pessoas. A maioria ainda no campo do pseudo-sábios. Porque os sábios, a gente precisa saber o que é sábio. Sábio é o seguinte, a gente diz para ele assim: lê esse livro e faça uma conclusão para mim. Ele lê aquele livro, ele lê outros livros, ele lê outras obras subsidiárias, aí você chega para ele e pergunta: você sabe? Só sei que nada sei. Isso é um sábio. Ele só sabe que tem mais a aprender, mais a buscar, mais a entender. Ele nunca vai dizer que sabe aquele assunto, né? Por isso que nós ainda estamos na terceira ordem da classificação dos espíritos, ainda dentro da faixa dos espíritos pseudo-sábios. Isso quando nós não estamos entre os espíritos levianos, que está lá na terceira ordem também. O que é o espírito leviano? O espírito leviano, ele é menos do que o pseudo-sábio ainda. O pseudo-sábio ainda busca saber alguma coisinha para ter uma ideia, né? O espírito leviano não. O espírito leviano, ele não está interessado em saber nada, porque no fundo ele sabe que quando ele souber, o compromisso dele aumentou ou diminuiu? Aumentou. A leviandade está nisso daí. A leviandade está justamente nesse ângulo. Não querer saber para não se compromissar. Mas eu já tinha conversado com os companheiros aqui, ele falou que não tem ninguém desse nível aqui, então vocês não precisam ficar preocupados, tá certo? Mas lá na Bahia tem. Na Bahia tem uma turma lá ainda estagiando nessa terceira ordem, cujo eu faço parte dessa terceira ordem ainda. Mas nós estamos tentando mudar isso. Essa é a tarefa da caridade. Essa palavrinha tão batida no movimento espírita, porque a caridade tem essa tarefa de fazer a gente sair do comodismo. Nós arrumamos na escalada evolucional, faz 2000 anos que Cristo falou o que é que nós tínhamos que fazer, e nós não queremos aprofundar na ideia. Nós não queremos. Nós queremos ficar só na superficialidade, porque é cômodo isso para nós. E a caridade tem essa função. Por isso que quando vocês chegam na casa espírita, já logo alguém vai falar: nós temos um sopão, nós temos ali uma costura de roupa para as gestantes menos felizes, né? Nós temos atividade X, atividade Y, vai convidar você para você participar de alguma coisa. Quando alguém convidar vocês para participar de um trabalho, vocês lembrem do que eu estou falando. Essa pessoa que é o meu bem, ela quer tirar eu da terceira ordem dos espíritos e passar para a segunda. Qual que é a segunda ordem dos espíritos? Ela também tem uma classificação, e ela começa pelos espíritos benevolentes. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. Não vale para o movimento espírita. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão olhar para dentro da família de vocês, porque quem conhece nós mesmos é a família. Vocês viram como que eu cheguei aqui na casa espírita? Vocês viram como que eu cheguei? Cheguei sorridente, não foi assim? Cheguei sorridente, abracei todos que vieram aqui próximo de mim. Vocês observaram? Quem não me conhece e me viu, o que falou? Tem um santo ali. Não foi assim que pensaram? Mas vocês querem me conhecer de verdade, vocês têm que conversar com a minha esposa, tem que conversar com a minha mãe, tem que conversar com os meus irmãos. Aí eles vão dizer quem realmente é o Anderson. E é isso que eu quero que os senhores façam. Olhem para dentro da família de vocês. Não precisa se preocupar que é só vocês que estão lá dentro, tá? Os espíritos aqui vão fechar os olhos, os espíritos que estão aqui, tá bom? Olhem para dentro da família de vocês e se respondam nessa pergunta aqui, ó. A família de vocês já consegue enxergar vocês como um espírito benevolente? Sejam sinceros consigo mesmo.
Não vale no movimento espírita. No movimento espírita a gente se transforma, né? Vocês já repararam? Nossa, é maravilhoso. A gente entra na casa dele e se transforma. A gente quer abraçar, quer trabalhar, quer trabalhar, né? É uma máscara que a gente veste. Ainda bem que tem a casa espírita para a gente ser um pouquinho diferente do comumente lá, né? Mas essa próxima categoria, a dos espíritos benevolentes, é que a doutrina espírita convida nós para nós sermos constantemente. O que é constante? Não é só na casa espírita. É lá na nossa casa, é lá na rua, é lá no clube, é lá na praia. Quando alguém vê a gente passando, eles vão sentir: uma pessoa benevolente está entre nós. Esse é o convite da doutrina espírita, é o convite de Jesus. É o convite do progresso. A maioria de nós ainda está assim. Por que nós não estamos lá na segunda ordem ainda? Porque a gente faz uma coisa boa, daqui a pouco alguém já viu: mas não é aquele espírito lá? A gente faz uma coisa boa, daqui a pouco uma situação infeliz. Então essa inconstância ainda nos mantém na terceira ordem, mas somos convidados para irmos para a segunda. Nos mantém na terceira, né? Nós somos convidados para ir para a segunda. A segunda ordem tem outras classificações, eu vou dizer uma só, mais interessante, que é a dos espíritos sábios, porque não é só ser bondoso. Vocês é capaz de imaginar um ser angelical bondoso, mas daí você faz uma pergunta para ele e diz: eu não sei. Vocês é capaz de imaginar um ser angelical assim? Não. A bondade é o primeiro critério da superioridade. Aí depois vem a sabedoria. Por isso que vocês vão ver no Espiritismo batendo-se nas teclas para se ler bastante, para se estudar bastante. Quando tiver seminário aqui, vocês venham, participam. Nos cursos da casa, vão nos cursos, participem, interajam com os cursos. Porque a sabedoria também é da segunda ordem. E nós temos que se interessar por querer saber das coisas. E também tem a classificação dos espíritos de sabedoria. E esses já são aqueles que têm toda uma gama de conhecimento. Além de ser bom, né, ser benevolente, ele já tem a sabedoria. E está lá também a classificação dos espíritos superiores, né? A gente vê muito falar isso no Espiritismo, né? Espírito superior, superior. O que é o espírito superior? É a última classificação da segunda ordem dos espíritos. Quem é superior, ele está um pulo para a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Anderson, então está fácil ser igual a Jesus, então? É só eu ser benevolente, ser sábio, ter sabedoria, ser um espírito superior, aí já sou um espírito puro? Parece simples, não parece? Não parece simples? Pronto, aí vamos ser igual a Jesus, né? Espírito puro, é isso? Agora nós temos que entender o que é espírito puro. Uma das características do espírito puro é total desmaterialização. O que quer dizer isto? Eu vou citar um exemplo bem popular para nós. Eu vou dizer para os senhores que ali fora tem um caminhão de barra de ouro. É só ir lá e pegar a barra de ouro. Muita gente pensou em sair da palestra aqui e lá ver se tem mesmo, né? Um espírito puro, isso não significa nada para ele. É apenas metal. Você falar ouro, prata, é metal. Você falar para ele, tem um caminhão de nota de $100, as verdinhas ali fora, ali é seu. Para ele é papel. Papel. Total desmaterialização. Benevolência. Só de chegar perto dele a gente já sente isso. Isso é um espírito puro. É tão difícil ser um espírito puro, gente? É difícil? Que nós temos que romper com quem mesmo? Com o mundo? Ou com nós mesmos? Com nós mesmos. Nós só não somos espíritos puros, por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Ele afirmou que nós somos mesmo. Só que nós não queremos.
Nós não tomamos essa consciência ainda. A gente precisa romper com o nosso passado, com as nossas culturas, com as nossas tradições. Mesmo sendo espírita, hoje, nós ainda temos os arquétipos psíquicos dominados por velhas situações arcaicas ainda. E nós temos que romper para sermos espíritos puros. Bom, então chegamos ao espírito puro, né? Que a gente viu que é fácil ser espírito puro, né? Agora já somos igual a Jesus? Já somos? Já somos igual a Jesus agora? Querer da comunidade de espírito puro. Já somos iguais? Não. Dentro da classificação de espírito puro tem outra classificação, a dos espíritos crísticos. Muita gente não sabe o que é isso também, então eu vou ter que exemplificar. Eu tive que fazer um curso agora, há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, e eu tive que estudar acerca de uma personalidade. A personalidade chamava Hermínio de Moraes. Vocês já ouviram falar? Um dos maiores empresários que o Brasil já teve. Ele desencarnou há pouco tempo atrás, né? Desencarnou aí. Ele tinha 15 mil funcionários. 15 mil. Mais de 100 empresas. Vocês é capaz de imaginar uma pessoa que tem 15 mil pessoas atreladas a ele, da inteligência dele, 15 mil famílias se manterem? Você é capaz de imaginar a inteligência desse homem? Antônio Hermínio de Moraes. Ele mesmo. Viu? Vocês acham isso bastante? Uma pessoa que da inteligência dele, ele consegue fazer gestão da vida de 15 mil famílias? Vocês acham isso bastante? Bastante, não é? Eu também acho. Eu fiquei impressionado quando eu fui estudar a biografia dele. Mas Jesus, que nós estamos falando agora, ele faz a gestão da vida de 30 a 40 bilhões de espíritos. Eu não consigo fazer gestão da minha própria vida ainda. Eu sou contador. Eu não consigo fazer isso da minha própria vida. E um espírito crístico como Jesus, 40 bilhões de espíritos está sob o guante dele. Isso é que é um espírito crístico. Esse é o Jesus que nós devemos enxergar pela doutrina espírita. Essa grandeza que veio entre nós. Muita gente fala, na verdade foi ensinado para nós, né? Foi ensinado para nós que o maior sacrifício de Jesus foi o da cruz, não foi? Não foi assim que ensinaram para nós? Aquele foi o maior sacrifício. Na Indonésia estão fazendo isso. Todo mês de abril tem um ritual lá, pessoas se permitem ser crucificados. Se permitem serem crucificados com prego nos pulsos e nos pés. E aí? Porque esse não foi o maior sacrifício de Jesus para nós. Não foi. O maior sacrifício de Jesus é da grandeza dele espiritual, ele sintetizar toda essa grandeza para falar num nível que nós pudéssemos entender. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Quem já falou com um juiz aqui? Quem já teve oportunidade de ir numa audiência onde está um juiz lá? É fácil de entender ele? Se não tiver um advogado, você não consegue entender ele. E ele não faz muita questão de você entender ele também não. Por isso que você precisa de um advogado. É mais ou menos isso. Jesus pegou aquela sabedoria dele toda, ele teve que sintetizar tudo aquilo para chegar no nosso nível imperfeito, terceira ordem, para falar uma linguagem que nós pudéssemos entender. E ele falou em parábolas, ele contou historinhas. E nós, há 2000 anos, ainda não entendemos direito a fala dele. Mas ele é essa grandeza que o Espiritismo fala. E quer que nós saibamos e nos conscientizamos que ele é o governador do planeta Terra. Está lá, na página 13 do livro A Caminho da Luz. Está certo?
E essa grandeza esteve entre nós, encarnado. Olha que sacrifício. Precisava disso ele? Ele precisava disso? Ele não, mas nós precisávamos. A gente precisava do exemplo digno. E ele veio dar esse exemplo digno pessoalmente para nós. Entre tantas coisas que ele falou, vai começar a minha palestra agora, tá, gente? Entre tantas coisas que ele falou, ele deixou um aprendizado para nós ali no capítulo 23 e no capítulo 24 do livro de Mateus. Eu vou sintetizar, que é gigante. Lá Mateus retrata de uma fala de Jesus no templo dos judeus. Alguém já viu falar do templo de Salomão como que era? Alguém já viu falar? Não? Alguém já foi em São Paulo, já viu aquele templo que um cara chamado Edir Macedo construiu lá? Aquilo é riqueza. Mas o templo de Salomão era muito mais. Tinha ouro, tinha prata, tudo era de mármore, era a coisa mais linda do mundo. Dizem que era uma das maravilhas do mundo, era o templo de Salomão. E Jesus estava falando lá dentro desse templo. Agora, olha como que ele estava falando. Eu não vou falar tudo porque é gigante, mas vocês vejam lá. Jesus faz uma palestra falando assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, que sentaram no trono de Moisés e fecharam o reino de Deus. Nem vocês entram e nem deixam os outros entrar. Gente, foi uma palestra pesadíssima. Até os discípulos chamaram Jesus num cantinho e falaram assim para ele: mas Senhor, quem que vai suportar essa palestra? Que ele, leiam lá, os ais, capítulo 23 do livro de Mateus. E Jesus não falou nada. Terminou a palestra, saíram para fora. Aí vocês ficam imaginando o clima que estava entre Jesus, os discípulos, Jesus e os judeus, que logo depois ele vai ser crucificado. Logo depois. Ficou um clima pesado. Os discípulos saindo para fora do templo de Salomão, talvez para alegrar o coração, para mudar o clima, né? Para mudar o clima. Um deles pegaram e falaram assim para Jesus: Senhor, que prédio, que construção, que riqueza. Aí Jesus solta mais uma: bom, não ficará pedra sobre pedra. E aí faz um discurso falando dos tempos finais. Os discípulos ficam chateados e eles vão para um monte. E no monte, Jesus fala para a população. Quando nós vamos estudar Humberto de Campos falando de Jesus, nós vamos ver que Jesus, quando falava para o povo, falava de histórias, para o povo ir digerindo aquilo devagar e entendendo aquilo devagar. Mas quando chegava de madrugada, Jesus dava as explicações necessárias para quem tivesse a coragem, a audácia de ficar lá e esperar. Então, os discípulos estavam ansiosos pela madrugada para inquirir Jesus. E mal ele despediu a turba, a multidão, os discípulos vieram: Senhor, nós não tivemos um dia bom hoje. O Senhor poderia nos explicar que história que é aquela que o Senhor falou lá dos tempos finais, da destruição daquela beleza? E Jesus novamente, agora começa o 24, Jesus: e vocês ouvirão falar de rumores de guerra e de guerra. Estará nação contra nação, reis contra reinos, reis contra reis. Mas não será o fim, será apenas o princípio das dores. Vocês já viram isso lá? Mateus 24? E é um discurso longo, eu estou sintetizando. Os discípulos, ao invés de se esclarecerem, como que eles ficaram? Pesarosos. Seria a mesma coisa que eu falar para vocês aqui, vai encostar um ônibus, daqui a pouquinho todos nós vamos embarcar para nosso lar. Alguns ficariam felizes, né? Alguns iriam que: Anderson, peraí, deixa eu dar um recadinho para fulano, eu tenho que fazer um pagamento, não é assim? Iam ficar pesarosos. Os discípulos ficaram pesarosos. Ficaram tão pesarosos com Mateus 23
e Mateus 24, o capítulo, que João vai confeccionar o livro de Apocalipse baseado nessas predições do Cristo, do 23 e do 24. E aí vem nós, os pseudo-sábios, leem e fazemos a nossa interpretação. Não é assim que a gente faz? A gente é perito nisso, gente. É por isso que nós estamos na terceira ordem dos Espíritos. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, que João tirou do 23 e do 24. Né? Uhum. Nós vamos ver algumas coisas interessantes lá, como, por exemplo, a besta. Aí a gente vai interpretar quem é a besta, a gente começa a dar nome para terceiros. Ah, é o Bin Laden, é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da Coreia do Sul. Não é assim que a gente começa a dar nome? Aí um protestante já vai dizer que é o Papa católico, não é assim? A gente começa, mas de quem que está falando lá? Quem é a besta? Nós mesmos. Raros enxergam isso. O livro está certo? O livro está certo. A gente só interpreta errado. Lá vai falar das igrejas da apostasia. Quando a gente lê lá, o que a gente faz? A gente começa a falar que é a religião tal, não é assim? Mas qual é a igreja da apostasia? Nós. Hoje nós somos espírita, daqui a pouquinho nós somos católicos, daqui a pouco nós somos protestantes. A gente não se acha apostasia, mas nós. Então está certo? Está certo. Agora a interpretação está errada. Bom, a base da nossa fala é essa. Está lá no livro de Gênesis. Dia 22 de janeiro aqui, alguém lembra de alguma coisa que aconteceu dia 22 de janeiro agora de 2018? Ninguém lembra de nada? Meu Deus, foi declarado o final do mundo. Alguém já viu falar de uma comunidade chamada, se eu falar errado, cadê o professor de inglês ali? Está ali o professor de inglês. Se eu falar errado, você me corrige, tá bom? D-O-O-N-S-D-A-Y Clock. Dusnan Day Clock, não é isso? D-O-O-N-S-D-A-Y. Dusnan Day, isso? Deve ser isso aí, né? Pronto, deve ser isso aí. É uma comunidade científica que existe desde o ano de 1947, quando acabou a Segunda Grande Guerra Mundial e começou uma outra guerra chamada Guerra Fria. Os jovens nem sabem o que é isso, né? Perfeito, foi isso aí mesmo. Parabéns, companheiro, né? Desde 1947 existe essa comunidade científica que faz uma... Dusnan Day Clock é Apocalipse em inglês. Clock, relógio, Dusnan Day, Apocalipse. Então, o relógio apocalíptico. Eles fazem marcação para apavorar a humanidade. Que nem agora, por exemplo, dia 22 de janeiro, eles colocaram a marcação do relógio apocalíptico 2 minutos para meia-noite. Ou seja, perigo iminente de destruição em massa, destruição do planeta. E muitas pessoas, por desconhecimento de causa, são levadas à desesperança. Eu espero que não os espíritas, né? A esperança é que os espíritas aprofundem mais no assunto, para não ir confiando em qualquer coisa e se desesperançando. Mas é muito grande o número de pessoas que com essa notícia partiu para o desespero, para a falta de esperança. Às vezes não parte para o desespero, mas ele não tem esperança mais. Já não quer arrumar a casa, não quer ganhar melhor, não quer fazer a faculdade, vai acabar o mundo mesmo. A desesperança. Isso não acontece no movimento espírita, né? Aqui não, né? Eu já conversei com o pessoal, falou que aqui ninguém ficou abalado com essa notícia, todo mundo está tranquilo, né? Mas a gente tem que aprofundar, porque Kardec aprofundou nesses estudos.
Vou fazer uma pergunta para os senhores. Kardec falou de final de mundo nas obras? Não? O pessoal dos grupos de estudo aí, tentem lembrar lá. Livro dos Espíritos, não? Questão 41. Questão 41 do Livro dos Espíritos. Kardec está falando sobre as formações dos mundos. Ele pergunta assim para os imortais: é possível um mundo completamente formado vir a desintegrar-se e a sua matéria se unir à poeira cósmica universal? Vamos tentar entender a pergunta primeiro? Kardec foi educado, não foi? Fez uma pergunta assim num nível lá em cima, né? Mas no fundo, o que ele quis dizer? O planeta Terra é um planeta completo? Mas não tem todo o sistema de vida estruturado dentro dele já? Planeta completo. Com base no planeta Terra. É possível, então, acabar o planeta Terra? É possível? Essa foi a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta agora? A resposta. Sim ou não? O que vocês acham que os espíritos responderam? Sim ou não? Sim? Sim. Sim, a resposta foi sim. É possível haver a desintegração de um planeta completamente formado? É possível? É. Vírgula. Agora vem a explicação, né? Vem a explicação. Aí ele respondeu assim, os espíritos: Deus transforma os mundos da mesma forma que transforma os seres vivos. Agora nós temos que estudar e analisar essa resposta também, né? Que ficou assim, né? De pronto, assim, meio confusa, não ficou? Deus transforma os mundos da mesma forma que transforma os seres vivos. Ué, que história é essa? Aí nós temos que voltar para o Livro dos Espíritos de novo. Nós temos que voltar para o Livro dos Espíritos. Ainda na primeira parte ali, quando Kardec está falando da constituição do mundo, ele vai falar ali dos três elementos que constituem o universo. Vocês lembram disso? Deus, Espírito, matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, portanto, o Criador de tudo. Espírito, o princípio inteligente do universo, né? Está tratando o Espírito ainda lá como princípio inteligente, né? E a matéria, o elemento moldável, desprovido de inteligência. Está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Bom, o que não é o próprio Criador é Espírito. O que não for Espírito é matéria. O que não for matéria é Espírito. E o que não for Espírito e matéria é o próprio Criador. Só tem três elementos. Não é assim que está escrito lá? Bom, então vamos tentar entender? Ali ele não está falando do próprio Criador, porque é o próprio Criador que está falando: eu transformo os mundos da mesma forma que transformo os seres vivos. Se os mundos é a matéria, desprovido de inteligência, o que é os seres vivos? Os espíritos. Então Deus transforma os mundos, a matéria, da mesma forma que transforma os espíritos. Vamos tentar entender isso aí? Não, vamos ter que fazer uma simplificação. Que tudo isso está lá no livro de Gênesis. Está lá no livro de Gênesis, explicado lá, no capítulo 18. Alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta, alguém aqui lembra a última encarnação? O nome, a família que esteve, a cidade, qual foi a profissão e com quantos anos desencarnou? Alguém lembra disso aqui? Vou fazer outra pergunta então. Alguém lembra de qual foi a colônia espiritual que veio? Então, como espírito, foge à nossa análise, porque graças a Deus, né, a gente tem esse esquecimento, né? Já pensou se a gente lembrasse que a nossa mãe foi alguém que desencaminhou nós lá para trás, o nosso pai foi alguém que nos assassinou lá para trás? Você já parou se a gente lembrasse dessas coisas todas? A nossa filha é alguém que a gente desencaminhou, agora está como filho, o nosso filho. Essas lembranças iam frustrar a gente, ou pelo menos ia chocar. Então, graças a Deus, a gente não lembra dessas coisas. Graças a Deus. Então, nós não vamos fazer a análise pelo ângulo dos espíritos. Nós vamos fazer a análise pelo ângulo do homem.
do homem, a nossa encarnação, que daí a gente consegue lembrar, não consegue? A gente consegue fazer uma análise pelo homem. Como que Deus trouxe nós para cá? Como que foi? Pela reencarnação. Qual foi a metodologia? Pelo mineral, não foi? Não foi assim? Juntou 2 gametas, não foi assim? Os médicos aí, eu vi que tinha uma professora de biologia, não foi assim? 2 gametas se junta no óvulo, se transforma. Não foi mais ou menos assim? Nós viemos pelas vias minerais. E aí começamos a desenvolver no útero da nossa mãe. Num estado vegetativo, só assimilando sensações ali, junto da mãe, junto do pai, junto dos parentes, já frequentando a sociedade, mas só por sensações. Vegetal. Aí, efetivamos a reencarnação, nascemos, a criança, né? Minha mãe falava que eu era bonitinho, a mãe de vocês falava que vocês eram bonitinhos também? Falava, não falava? Com certeza. Aí nascemos ali, já começamos ali o princípio animal, todo ele baseado em instintos. Não foi assim? Quando a gente tinha fome, o que a gente fazia? Chorava. Estava sujo, estava incomodando, o que a gente fazia? Chorava. Isso é instinto animal. Aí fomos crescendo, não foi assim? Passamos para a fase de criança, já começamos a perceber as coisas melhores, não foi assim? Começamos a raciocinar, começamos a entrar na esfera hominal agora, lá na criança. Passamos a adolescência e pegamos aquele velho costume para dizer que estamos em desenvolvimento pleno de intelectualidade e de moralidade, a gente passou a questionar. Não foi assim? Estou dizendo isso porque eu também passei por essa fase. A fase da adolescência. Aí depois veio a fase adulta, onde a gente começou a conceber os compromissos que nós estávamos inseridos. Não foi assim? Aí eu estou caminhando já para a idade madura, 52 anos, né? Tem uns 60 anos ali. Muitos dos companheiros aqui já estão dentro dessa área. Na fase madura, você já consegue fazer uma síntese de erro e de acerto. Você já consegue olhar lá para trás, não é assim? Olhar lá para trás e falar, nossa, quanta coisa eu errei, quanta coisa eu acertei. Na fase madura, você já consegue fazer essa análise. Aí vem a fase da senectude. O pessoal fala que a gente volta a ser criança de novo. Não é. A gente começa a desenvolver o sentimento verdadeiro. Quem já viu um avô e um neto? Aquilo é sentimento, gente. O pai foi um treino. Como avô, ele aprimorou aquilo. Não é assim? Sentimento. A senectude, então, é sentimento real. Por isso que parece que ele voltou a ficar criança. Mas ele está desenvolvendo sentimentos verdadeiros. É assim que Deus transforma nós, por fases. Por fases. Quando a gente chegar na senectude, nós vamos lembrar de umas coisas de quando a gente era criança. Eu vou citar um exemplozinho só. Vocês lembram que a gente, quando era criança, colocava o dedo no nariz, depois colocava na boca? Lembra disso? A gente fazia, calma, gente, não precisa se culpar, porque a gente era criança. Agora, se tem alguém adulto fazendo isso, aí eu vou aconselhar a procurar um analista, né? Que daí é problema. Mas quando era criança, era fase. Não tinha pecado imputado ali, gente. Porque Deus vai apostando nas fases. Por isso que quando a gente vê uma pessoa já na fase madura, na senectude, fazendo uma coisa de adolescente, é chocoso. Porque Deus espera que a gente vá se acomodando nas fases. É assim que não é imputado pecado. Se a gente for aproveitando as fases e avançando, avançando e avançando. Vamos ver se é dessa forma que Deus transforma os mundos também? Por fases? Vamos ver se é isso? Ficou provado que Deus avança a nós pelas fases, né? Então, feliz daquele que aproveita as fases para avançar, tá certo? O próprio livro A Caminho da Luz vai ofertar para nós material para o nosso raciocínio, para a conclusão da questão 41 do Livro dos Espíritos. Quando na página 14,
Emmanuel vai tecer um comentário ali acerca da formação dos mundos, e ele vai dizer para nós que o planeta Terra era uma bolinha de fogo desgrudada do grande todo, ou seja, do Sol. Vocês sabem disso, né? Que toda a nossa galáxia somos filhos do Sol. Saiu uma massinha incandescente lá do Sol e se transformou num planeta. Há bilhões de anos atrás. A ciência fala que o planeta Terra tem entre 4 bilhões e meio e 5 bilhões de anos. Então, há 5 bilhões de anos atrás, Emmanuel está dizendo que o planeta Terra foi uma bolinha de massa escaldante que escapou da nebulosa solar e formou o nosso planeta. Nesse momento, Deus vem a Jesus, o Espírito crístico, espírito de capacidade de organização, de vidas, e diz para ele: você vai governar a vida daqui para frente. Então, ali, Emmanuel define a primeira fase geolítica da matéria, que a ciência também corrobora com isso, que é a fase incandescente. Não foi assim que o planeta foi no seu princípio? O que quer dizer isso? Um dia a Terra foi igual ao Sol, uma bola de fogo também, que nos evos futuros esfriou a crosta terrestre. Não é assim? A crosta é que esfriou. Qual é a prova disso? Que o núcleo da Terra ainda é incandescente. Nós só temos agricultura no planeta Terra por causa do calor interno do planeta. Porque o calor interno do planeta, que ainda é incandescente, igual é o Sol, o agricultor vai lá, bota a semente na terra, aquele calor faz eclodir a semente. Aí os raios solares, através da fotossíntese, alimentam a planta e ela cresce, e estamos nós vivos aí até hoje, graças à nossa agricultura. Então, o incandescente foi a primeira fase do planeta Terra. A segunda foi o resfriamento da crosta, que a ciência chama de fase sólida. Fase sólida. Qual é a fase que nós estamos hoje? Quando eu vou estudar isso, eu procuro saber, mas por que chama de planeta Terra se ela é líquida? Sabia disso? O planeta Terra é líquido. 70% da constituição planetária é água. Sabiam disso? É água, é líquido, então não deveria ser terra, né? Deveria ser água. 9 bilhões de espíritos quase vivem em 30% da parte sólida do planeta, porque 70% do planeta ainda é líquido. Ainda é líquido. Vocês já não ouviram falar que o planeta Terra está esquentando? Vocês já ouviram falar disso, não viram? Não está? Aquecimento global, é isso daí. Qual é a próxima fase que o planeta está indo, então? Já passou pelo incandescente, passou pelo sólido, estamos no líquido, estamos indo para qual fase? Os meninos aí do curso. Qual é a próxima fase do planeta Terra? O gasoso. O gasoso. Anderson, mas tem planeta gasoso? Tem. O próprio Emmanuel comenta lá no livro A Caminho da Luz, de Capela, que é um planeta gasoso. Então o planeta Terra está caminhando também para essa transformação. Por isso esse calorzão todo. E eu já comentei com a minha esposa é negra, tá, gente? O meu carro é rosa. Na verdade não é meu, é da minha esposa, né? Eu estou passando por um processo de depuração, eu estou saindo da fase do preconceito. Estou me esforçando. Estou me esforçando. A minha esposa é negra, o carro dela é rosa, eu ando com ele. Alguém perguntou para mim, você consegue andar? Eu consigo, eu estou treinando sair do preconceito, né? E eu fiz um trato com ela, a minha próxima encarnação eu já vou vir mais preparado para o aquecimento global, vou vir mais moreno. Sabe por quê? Eu e ela nós vamos para a praia. À noite eu não aguento, dá insolação, e ela tranquila, na boa. Ah, não, vou querer vir mais moreno na próxima encarnação, já mais preparado
para o aquecimento, porque a tendência do planeta é esquentar mais. Tá certo, gente? Bom, mas vamos ser realistas. Isso vai acontecer na nossa geração? Não. Não. É isso que Kardec quer que nós entendamos quando ele fala acerca de destruição do mundo. São fases, e essa fase nós não vamos alcançar ela por algumas encarnações. Precisamos então temer a destruição do mundo? Precisamos? Não. Não. Mas o mundo está passando por uma finalização e as pessoas, por falta de conhecimento, estão misturando as coisas. E eu espero que não os espíritas. Porque lá também, na primeira parte do Livro dos Espíritos, vai falar que o mundo passa também, além dele se transformar geoliticamente, né? Ele também se transforma moralmente e tem uma classificação lá para isso. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos de descansos, mundos felizes. O planeta Terra está passando por uma transformação moral. Está acabando uma fase moral do planeta. Então nós, espíritas, não devemos temer o final do mundo do jeito que as pessoas estão falando aí, geoliticamente falando, que isso vai demorar. Mas ela está se transformando moralmente, saindo da fase de provas e expiações e indo para a fase regenerativa. Isso interessa para nós. Porque para se regenerar, o próprio nome já está falando, é algo que eu tenho e eu preciso melhorar. Tem gente querendo melhorar os outros. Está errado. Eu posso até participar de uma situação para melhorar os outros. Por exemplo, quem dá curso na casa espírita, quem dá passe, quem está no atendimento fraterno, quem está incentivando os companheiros a participar das obras sociais da casa, ele está incentivando as pessoas a crescer, mas ele não tem esse compromisso. O compromisso é nós com nós mesmos, é nós enxergarmos a necessidade de nos regenerarmos e nos regenerarmos. Cada um vai medir na balança o que acha que tem que ser feito. E aí vai fazer. Eu não falei para vocês que eu estou trabalhando o preconceito em mim? Não falei para vocês? Eu estou trabalhando o preconceito em mim. Porque eu descobri que eu era preconceituoso. E o preconceito, ele não sai assim. Você tem que ir treinando algumas coisas. E essas algumas coisas vai fazer você lá na frente observar que você ficou livre do preconceito. Bacana, né? É isso que é regeneração. Mas aí alguém aqui entre nós aqui pode falar assim, mas eu não quero me regenerar, eu me recuso, eu quero continuar sendo exatamente o que eu quero. Bom, aí eu tenho uma notícia, está lá no livro de Gênesis, capítulo 18. O título, A Nova Geração. Jesus vai importar espíritos, na verdade já está importando espíritos, para vir habitar o nosso planeta. Por isso que a gente tem ouvido falar, né, que a população está só que aumenta, né? Pouquinho tempo atrás era 6 bilhões, nós já estamos em 8 bilhões, estamos indo para 9 milhões. E a previsão é que nos próximos 2 anos, 12 bilhões de espíritos, a nova geração chegando. Essa nova geração são espíritos, não que eles sejam melhores do que nós, mais inteligentes ou mais morais, não quer dizer isso. Mas eles vêm com uma classificação que é diferente de nós. Eles vêm com o espírito de mudança, porque nós não queremos mudar. Eles vêm apto a mudar. Eles vêm apto a mudar rotinas, a quebrar paradigmas, a quebrar tradições. Vocês não têm visto isso? Essa é a nova geração que está chegando aí. Eles estão dispostos a mudar, porque a regeneração vai ter que mudar. Se está vindo nova geração disposta a mudar, e nós que estamos aqui não estamos querendo mudar, gente, é simples. Quem entende de futebol, substituição, vocês já ouviram falar disso? Substituição. Aqueles que querem mudar, vai ficar, regeneração.
Aqueles que não querem mudar, vai ser convidado a ir para outro planeta. Assim como Emmanuel fala também lá no livro A Caminho da Luz, que os capelinos, o planeta mudando para gasoso e sendo transformado para um planeta regenerativo, o que aconteceu? Eles não conseguiram mais situações reencarnatórias lá, foram convidados para vir para cá. Quem sabe nós, né, não somos ainda remanescentes dos capelinos rebeldes que não quer mudar. Então a ideia é mudança, tá, gente? A gente tem que começar a pensar nessa questão de mudar, de mudança, porque regeneração é mudar. Não é eu mudar os outros, e não é eu mudar o mundo, não. Veja bem, eu quero que vocês gravem bem isso. Não é mudar o mundo, é mudar eu, por dentro. Essa é a proposta. Tá certo, gente? Então, o final do mundo é moral. Deu uma volta enorme para dizer para vocês isso. Aqueles cientistas, eles estão certos, eles estão errados só no ponto de vista. Está havendo um final do mundo, o mundo moral de provas e expiações. E está chegando para nós um novo mundo, um mundo de regeneração, mais moral, aonde a maioria dos espíritos vão estar enquadrados naquela segunda ordem, os espíritos benevolentes. E a caridade tem essa tarefa. Que nós possamos abraçar essa bandeira e juntos, porque junto é mais fácil, e juntos possamos seguir esse caminho que Jesus nos disse lá atrás, quando ele falou de salvação, capítulo 25 do livro de Mateus. E quando o Filho do Homem vier, ele se assentará no seu trono. E então, como o pastor, ele separará os bodes das ovelhas. E então ele dirá aos escolhidos: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio dos tempos. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me ver. Estava enfermo e fostes me visitar. Que assim seja.